Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula focado aí no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Amados meus, essa aula é a última aula que eu irei colocar na playlist gratuita, tudo bem? Que playlist é essa, professor? Tá no link 2 que eu já falo sobre ele. Essa aula que nós vamos tratar agora é sobre a vida intelectual, política e artística do século XIX, conforme se encontra no seu edital. Assunto importante para fins de prova, ok? Mas antes de entrar na aula propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, existe 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aí na tela agora, tá? Você tem acesso a ele em PDF no link número 1, tudo bem? O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas nesse concurso. Lá nós temos uma videoaula falando sobre o período colonial, mais especificamente a economia do açúcar, que está sendo solicitado no seu edital, tá? Uma outra videoaula falando ali sobre a história do Espírito Santo, né? O período colonial dessa história que também está sendo solicitado no seu edital. E por fim, para finalizar então a playlist com videoaulas gratuitas, para que você conheça como que eu trabalho e a forma, né, que é a minha didática, nós temos mais essa aula, que é a aula sobre a vida intelectual, política e artística do século XIX. Então nós temos essas 3 aulas na playlist. Como é que você chega até ela? Muito simples. Vai no segundo link, logo aqui abaixo, que você tem acesso a essas 3 aulas, ok? E o link número 3, tem um terceiro link aqui abaixo. O link número 3 é o link do curso completo de História e Geografia, né? Além de História, também irei gravar as aulas de Geografia focado neste concurso, beleza? Tá? Para ter acesso ao curso completo de História e Geografia, né? Vai no link número 3, você será direcionado a uma página e lá você poderá adquirir por apenas R$50 este curso. Bastante tranquilo, bem simples e um curso que eu faço com muito carinho, exatamente por gostar tanto do Espírito Santo. Beleza? Fechou? Show de bola, show de bola, show de bola. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Quando o edital ele fala assim, ele pede para nós a vida intelectual, política e artística do século XIX, o que ele está falando? Sobre o que ele está pedindo? E o que nós precisamos conhecer? A primeira coisa que o candidato de fato precisa saber é, afinal, qual é o século XIX? Qual é o século XIX? Tá? Parece bobinha essa pergunta, mas não é. Muitos candidatos, tenho uma plena certeza disso, não sabem exatamente quando inicia o século XIX e quando termina o século XIX. Muitos irão pensar que o século XIX vai ser ali de 1900 em diante, só que essa é uma definição errônea, uma definição errada, porque não é. Na verdade, o século XIX ele inicia no ano de 1801, e vai até 1900. O século se define pelo último ano. Se o último ano é 1900, então o século é 19, mas é o último ano. Então o século vai de 1801 a 1900. Essa informação é muito importante para fins de prova, beleza? Tá? Então olha lá. Então primeira coisa a gente tem que saber é isso, ó. 1801 até 1900 é o século. O que nós temos que saber ainda? Primeiro, a gente precisa analisar o título, como eu sempre gosto de fazer. Nós estamos falando sobre a vida. Então, se é a vida, nós estamos falando, de certa forma, da sociedade que vivia no Brasil. Da sociedade que se encontrava no Brasil. Das pessoas que aqui estavam. Ok? A vida intelectual. Qual era a perspectiva intelectual dessa sociedade? Política. Quais os assuntos políticos que estão interferindo nessa sociedade? E artística. Quais são as perspectivas artísticas e as ações
de artes que acontecem e por que acontecem no século XIX nessa sociedade aqui no Brasil. Então precisamos, de certa forma, passar por esses três elementos, porque passando por esses três elementos, dificilmente erraremos uma questão de prova sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos pensar no âmbito mais político das coisas. Apesar de já ter tido aulas anteriores, que a gente falou ali sobre o reinado e tal, mais focado na perspectiva política de fato, mas alguns pontos aqui são importantes serem levantados. Que é o seguinte, primeiro a gente precisa entender o que aconteceu numa linha do tempo desse século, quando a gente fala de Estado brasileiro. Tá? A gente precisa entender que nesse século nós passamos então por três sistemas, três modelos. O primeiro pela colônia, o finalzinho, finalzinho da colônia foi no início desse século. Tá? Então nós temos ali colônia até 1815, mais ou menos, quando Dom João estabelece que o Brasil é Reino Unido juntamente com Portugal e Algarves. Ok? Então até ali nós temos colônia. Então esse século passamos por colônia. Tudo bem? Depois de colônia, dentro desse século, passamos por todo o período do Império. Então passamos pela vinda de Dom João, pelo primeiro imperador Dom Pedro I, pelo período de regência, né? Ali quando o governo estava na mão do menino Pedrinho, auge dos seus 12 anos, né? Dom Pedro II, e aí teve o período regencial, depois Dom Pedro II assume, né? Fica ali 40 e lá vai porrada anos. Então nós passamos por todo o período imperial dentro desse século, tá? E o fim do período imperial também se dá nesse século, logo depois da abolição, né, dos escravos, que vai ter então a proclamação da República, feita ali por Marechal Deodoro da Fonseca, com apoio dos militares e dos produtores de café de nosso país, em boa parte associado ali ao desgosto de terem perdido economicamente uma mão de obra barata que era os escravos, ok? Então você tem aí essa demanda, né? Então no período do século XIX nós temos também o início da República, O que acontece de relevante no âmbito social dessa sociedade desse século? Então vamos lá. Primeiro, com a vinda de Dom João para cá, começa com Dom João e aí vai até a República, nós começamos a ter um desenvolvimento urbano em nossa sociedade, com destaque no Rio de Janeiro, Petrópolis principalmente, que é onde que a família real morava, Salvador, Recife, Belém, São Paulo, começa a ter um desenvolvimento urbano interessante. Tá? A perspectiva cultural dessa sociedade era elitista e com uma exclusão social, afinal ela era escravocrata, né? Então se é escravocrata, naturalmente há uma exclusão social, beleza? Tá? Há uma valorização nesse período, principalmente trazido pela corte portuguesa, né? Por Dom João, dado continuidade por Dom Pedro I um pouco, mas principalmente por Dom Pedro II, é formado então um raciocínio de uma valorização de uma cultura erudita. E o que é uma cultura erudita? É uma cultura das Europas, digamos assim, é uma cultura proveniente do que nós chamamos de eurocentrismo. Né? Então aquela cultura que estava disposta na Europa, né, era trazido para cá. Não a cultura popular, mas aquela cultura que se encontrava nas cortes europeias, certo? Então também passa-se a ter essa percepção, óbvio que é uma percepção da elite que aqui dominava, tá? Então bastante simples. Surge durante esse período, principalmente com o fim da escravidão, porque teve o crescimento do movimento abolicionista, e aí ao final lá com a princesa Isabel como princesa regente, assinando a Lei Áurea, sendo então abolido ali o conjunto de escravos, né? Os escravos no Brasil deixam de serem escravos. Então você passa a ter um movimento oposto a essa escravidão, novamente na perspectiva de exclusão social, racista, contra os negros nesse sentido, que é muito simples, que é uma teoria da teoria do branqueamento, né? Que era uma teoria supostamente fundamentada em ciência, que não tem nada de ciência,
que basicamente é que uma sociedade, para se desenvolver, ela necessita ser uma sociedade majoritariamente branca. Tá? Então é importante pensar numa sociedade branca. Para isso, incentiva-se então a vinda de estrangeiros europeus para o Brasil. Tá? E aí começa a imigração para o Brasil de alemães, italianos, né, entre outros. Beleza? Então isso vai ter ali dentro de uma demanda social geral que está acontecendo em nosso país. Ok? Partindo daí, a gente precisa ter alguns aspectos, que são influências intelectuais e políticas que acontecem inicialmente na Europa, afinal nós temos uma cultura eurocêntrica, então ela vai acontecer inicialmente na Europa, e aí essa cultura, essa percepção intelectual e cultural, política primordialmente, chega até os trópicos, ou seja, chega até o Brasil, ao Império Brasileiro. Tá? Chegando ao Império Brasileiro, nós passamos a tê-las também influências em nossa sociedade. Tá? Influências em nossa sociedade. Algumas mais influentes do que outras no seu início. Tá? Entre essas influências, então nós temos a influência do capitalismo e do liberalismo, proveniente então da Revolução Industrial que nós temos na Europa, primordialmente da primeira Revolução Industrial, que vai acontecer ali na Inglaterra, tal, e aí é levado para a Europa e outros lugares também, inclusive aspectos dessa Revolução Industrial é trazido para o Brasil, com as suas fábricas, né, com a construção de ferrovias, com a Maria Fumaça, tudo durante esse século. Tá? Então a Revolução Industrial, ela traz novas perspectivas para esse país, para o Brasil também, por isso da urbanização, por exemplo, como São Paulo, o Rio de Janeiro, porque vem essa Maria Fumaça, vem ali, né, os trilhos, vem o trem, vem indústria, entre outros aspectos. Tá? E juntamente com essa tecnologia, vem muitos estrangeiros europeus para cá, para conseguir terras e muitos também para trabalhar ali nas novas fábricas que aqui surgiam. Sendo assim, você tem a Revolução Industrial como um elemento importante no século XIX que acontece na Europa, mas tem sim resquícios interessantes aqui em nosso país. Tá? Juntamente com a Revolução Industrial, agora sim, surge uma perspectiva do capitalismo, liberalismo, então você tem alguns intelectuais rodando aí em nosso país, no Império Brasil, com uma ideia de que o Estado precisa ser liberal, que o capitalismo é a solução para os males da sociedade, certo? Isso vai acontecer também, só que em contrapartida ao liberalismo, obviamente, eu sei que você sabe, surgem novas ideias, entre elas o socialismo, né? Tendo aí destaque Karl Marx, né? Da mesma forma que o capitalismo naquela época, o liberalismo, nós podemos destacar o Adam Smith, né? O socialismo podemos destacar o Karl Marx, principalmente pós ele ter escrito ali, né, o Manifesto Comunista, um livrozinho pequeno, tal, que vai influenciar em muito a produção de vários aspectos, entre eles a criação de sindicatos e outras coisas, aonde que, de forma contrária ao liberalismo, desejava que o poder estivesse na mão do proletariado, dos trabalhadores. Né? Para Karl Marx, economicamente era dividida a sociedade entre burgueses e proletários. Ele compreendia então que o poder estava na mão dos burgueses e ele desejava que o poder estivesse na mão dos proletários. Ok? Burgueses era o dono do capital, quem tinha dinheiro, o dono das fábricas, né? E o proletário era quem trabalhava, né, nessas fábricas. Tudo bem? Beleza? Então surge também, essa influência também chega no Brasil, aqui no século XIX, ela fica um pouco escondida, ela não é uma grande influência na sociedade brasileira, mas sim, existem resquícios dela em nossa sociedade no século XIX, Ela vai ser mais forte em nosso país no século XX, tá? Mas no século XIX ela já se encontra aqui. E por conta de várias coisas que já tinham acontecido no ambiente europeu também, ainda no século XVIII, como a Revolução Francesa, né? E
por conta da abolição aqui em nosso país e até mesmo antes da abolição de nosso país, dentro do próprio império, de pessoas influentes no império, como a princesa Isabel, por exemplo, né? E muitos outros intelectuais também que buscavam ter uma influência intelectual na sociedade, pregavam a abolição da escravatura, né? E essa abolição da escravatura estava muito associado a republicanos. Então, a abolição da escravatura era muito associado a pessoas que queriam a república, mas não só, dentro do império também tinham pessoas que queriam a abolição da escravatura. Então, nós tínhamos uma escravatura como um ambiente, muita gente não querendo, os donos do capital, os donos das terras não querendo a abolição de escravo, né? E outras pessoas querendo que fosse então abolida a escravidão em nosso país. Isso vai acontecer. Entre esses elementos surge então uma percepção de que a república era a forma mais adequada de governo em nossa sociedade, né? Principalmente isso durante o Império e cresce muito durante o reinado de Dom Pedro II, né? Essa ideia do surgimento da República, e surgem vários fatores, entre eles fatores muito relevantes para a manutenção do reinado, que era em relação aos cafeicultores, né? A elite econômica de nossa sociedade, né? Muitos deles maçons que organizavam essa demanda, e ainda dentro das Forças Armadas também surge, né, esse crescimento da República como uma solução para o Estado brasileiro. Então, politicamente, começa a ter o surgimento dessa República. A abolição foi a gota d'água para a explosão do surgimento da República, tanto é que, então, se dá o fim do Império, né, dando um golpe militar, assumindo então como presidente de nosso país, Marechal Deodoro da Fonseca, e a partir daí então só presidente, a república estabelecida em nossa sociedade. Então a república teve muita influência, muitos republicanos se encontravam naquela sociedade do século XIX. É isso que você tem que entender. Muitos intelectuais republicanos, artistas republicanos, se encontravam naquela sociedade do século XIX. Então, politicamente, nós tivemos todas essas produções. Beleza. Mas, quando nós falamos de política intelectualidade, é óbvio que ela vai também se apresentar no campo artístico. E o título ele pede, né? Ele pede vida intelectual, ele pede vida política e pede a vida artística do século XIX. Então precisamos conhecer sim o que foi essa vida artística, essa arte, essa cultura influenciada nessa arte no século XIX. Tá? Primeiro, a gente precisa lembrar que eu acabei de falar que a cultura era elitista. Ela era primordialmente eurocêntrica, principalmente aquela cultura trazida e produzida com os cofres da corte portuguesa, com os cofres da coroa portuguesa que a vivia aqui no Brasil e também da coroa brasileira, quando se tornou, então, independente o nosso país. Então, tudo que era influenciado pela coroa era algo elitizado. Isso é fato. Era elitizado e erudito. Então a coroa ela só financiou artisticamente perspectivas europeias e ainda eruditas. Por que a coroa fez isso? Óbvio. Né? Dom Pedro I, Dom Pedro II primordialmente queria vender para a Europa um país desenvolvido, culturalmente falando. Então ele investe fortemente nesse campo cultural para vender uma imagem de um país culturalmente desenvolvido lá na Europa, né? Para quando ele primordialmente estivesse lá, porque ele de vez em quando ia na Europa sim. Dom Pedro II gostava bastante de viajar. Né? Então você tem essa demanda aí especificamente. E era um intelectual e um conhecedor de artes de forma brilhante, Dom Pedro II também. Tá? Então, beleza. O que surge, então, ainda durante esse império? Muito simples, olha lá. Assim que a família real chega no Brasil, surgem as academias militares, como a Academia Real da Marinha, Academia Real Militar, né? As escolas de medicina,
na Bahia e no Rio de Janeiro. Tudo isso vai desenvolvendo o aspecto intelectual da sociedade, né? Ele constrói o Museu Real, a Biblioteca Real, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? O Jardim Botânico, né? Ele institui a imprensa régia, né? Extremamente importante quando a gente fala de imprensa e transformação da sociedade, né? A sociedade ela é transformada em muitos aspectos depois da invenção da imprensa. Então a imprensa régia, uma imprensa oficial, é importante para isso. E ele ainda funda, né, ali a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. Essa academia hoje ela está associada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Mas ele funda essa academia. E quando ele funda essa academia, isso aqui é muito importante para fins de prova. Ele funda ela e ele traz para essa academia os artistas franceses, que ficou conhecido como Missão Artística Francesa. Por quê? Porque quando a gente falava no século XIX em cultura erudita, o foco da cultura erudita era a França. Os principais artistas da Europa eram franceses. Então ele traz esses franceses para vender uma imagem de um Brasil para a França, tá? Para a França, certinho? Isso vai acontecer ali desde Dom João, passando por Dom Pedro II, essa perspectiva, tá? E dentro dessa volta dos franceses, da missão artística francesa, na Academia Imperial Francesa, vai passar aí vários artistas. Vai passar a Le Breton, Debré, Taunay, as pronúncias eu não sei muito bem, Montigny, né? Então esses artistas são artistas franceses que terminam vindo para o Brasil a pedido da coroa, né, para desenvolver e vender uma imagem brasileira, do Império Brasileiro para a Europa. Tá? Isso vai acontecer. Essa presença francesa ela é ampliada, né, ela é ampliada e principalmente por diversos especialistas em arte em nosso país. Podemos destacar, dentre eles, o Jean Debré. Tá? Por quê? Porque o Jean Debré é o principal autor artístico que vendia a imagem da família imperial para a Europa. Tá? Foi o principal, Jean Debré. Tá? O que ele fez? Ele criou retratos da monarquia, pinturas, mas também retratos da escravidão. Né? Ele faz ali retratos da escravidão. Ele faz uma viagem, né? Ele escreve um livro, que é a Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Então ele escreve um livro falando sobre o que ele encontrou no Brasil. Jean Debré foi um artista francês que sim, teve grande relevância dentro de uma perspectiva erudita da arte no século XIX em nosso país. Beleza? Fechou? Show, tá? Mas não podemos esquecer de vários outros elementos no século XIX. Jamais podemos esquecer. Porque durante esse período nós tivemos uma literatura vasta. Entre eles, passou entre nós Castro Alves, principalmente ali muito conhecido pelo Navio Negreiro, Gonçalves Dias, com a Canção do Exílio, né? Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá, tal, aquela lá, certo? José de Alencar, com Iracema, Guarani, Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, algumas das suas obras. Joaquim Manuel de Macedo, com Moreninha, né? Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias, né? E Machado de Assis, que escreve ali no fim do Império e no início da República. Então ele vai exatamente no final desse século as obras de Machado de Assis. Olha como que é importante o século XIX no âmbito artístico brasileiro, na sua literatura. Beleza? Mas não só na literatura, também é muito importante no âmbito da música. Porque no âmbito da música nós temos ali, né, o choro como um elemento de surgimento da cultura, de uma mistura entre cultura erudita e cultura popular na música. Tá? Então o choro é uma mistura daquilo que estava tendo no campo erudito e no campo popular da música. Tá? E o choro surge no século XIX e é sim uma das principais representações culturais da música em nosso país. Entre eles, nós temos alguns representantes. Né? Nós temos aí o Joaquim Antônio da Silva Calado, o Ernesto Nazaré, a Chiquinha Gonzaga, que todo mundo conhece, né? O Anacleto de Medeiros, certo?
Então você tem aí autores muito importantes no século XIX que desenvolve também um campo musical importante na cultura brasileira e esse choro surge exatamente nesse século. Tá? Surge exatamente nesse século. Tá? Então é importante isso, saber que o choro surge no século XIX, porque nós estamos falando de desenvolvimento artístico. Não dá para falar de desenvolvimento artístico no Brasil no século XIX sem falar ali do choro, do chorinho. Tá? Do chorinho, beleza? Tá? E para finalizar essa aula, um aspecto de desenvolvimento cultural que começa no século XIX, mas vai ser ampliado fortemente no século XX, chegando fortemente no século XXI e está aí até os dias de hoje, tá? Tá aí até os dias de hoje. Mas antes de falar desse último ponto, só relembrando, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, existe 3 links. O link número 1, com material em PDF de apoio a essa aula, esse material que está aqui na tela. O link número 2 é exatamente o link destinado a uma playlist com 3 videoaulas gratuitas para você, entre elas essa, e o link número 3 do curso completo de História e Geografia, focado aí no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, todo gravado pós-edital comigo, professor Kennedy Santos. Beleza? Show! Então até aqui, olha lá, até aqui no campo artístico, nós vimos a produção de escolas, museu, né? Jardim Botânico, a imprensa régia, a missão dos artistas franceses trazida ali pela família, né? Real, a família imperial, certo? Os artistas franceses desenvolvendo uma cultura no Brasil, com destaque do Jean Debré, através dos retratos da monarquia, e também retratava a escravidão, e tem um livro importante que é a Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Na literatura nós temos grandes nomes desse século, Castro Alves, Machado de Assis, Álvares de Azevedo, José de Alencar, entre outros. Na música surge ali a perspectiva do chorinho como fundamento no século XIX, que vai dar base para muita coisa que vai vir depois, tá? E é uma das grandes referências da cultura brasileira. Beleza? Show? E aí, para finalizar, então, nós precisamos falar sobre nada mais, nada menos do que o carnaval. Isso mesmo, o carnaval. A perspectiva da forma que é feito o carnaval no Brasil surge no século XIX. Ele não desenvolve no século XIX, ele vai desenvolver no século XX. Mas a origem do carnaval, das festas carnavalescas, acontece no século XIX. Só lembrando que carnaval, né, é um termo utilizado, vinculado muito ao próprio calendário cristão, né? Que você vai ter ali o início da quaresma. Então o carnaval são os dias que antecedem ali o início da quaresma, beleza? Tá? Que vai ali os dias que antecedem a quarta-feira de cinza, que dá início à quaresma. Então já surgiu o carnaval, a ideia de carnaval já vem há séculos no decorrer ali no continente europeu, tá? Então ele já vinha antes, mas a festa do carnaval, como é feita no Brasil, surge no século XIX. Surge no século XIX. Surge através de uma festa que era o entrudo. Isso mesmo, esse é o nome. Entrudo, tá? O entrudo nada mais é do que o seguinte: o povo, os populares, aqueles que não eram elite, né? Eles iam para as ruas, primordialmente do Rio de Janeiro, né? E fazendo festa, cantando, brincando, jogavam farinha uns nos outros, né? Um nos outros, tá? Então ficava jogando farinha e brincando ali, certo? A elite que queria participar da festa, mas como não tinha coragem de descer no meio da rua para andar com os populares e jogar farinha, o que elas faziam? Elas queriam participar da festa e aí elas iam e queriam sacanear. Então elas faziam como? Elas ficavam do alto dos seus apartamentos ali no Rio de Janeiro, jogando água suja nos foliões que passavam embaixo. E é assim que surge o carnaval. Essa estrutura do carnaval de rua que vai crescer em nosso país nasce de um negócio chamado entrudo, tá? Que é exatamente o que precede o carnaval. Beleza? Tranquilo? Olha bem, com participação tanto de populares
como participação da elite, muito parecido com o que é hoje, né? Eu tenho populares no carnaval e eu tenho a elite no carnaval. Os populares estão ali na pipoca e a elite se encontra no camarote. Beleza? Fechou? Amados meus, muito obrigado por sua atenção, que Deus abençoe. Te aguardo ali nas outras aulas da playlist e também no curso completo. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.